Fala pessoal, eu sou Vitor Dávila e hoje a gente vai falar de um tema que deixa todo mundo de cabelo em pé, que é o tal do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício. Todo mundo, quando recebe essas informações, não sabe exatamente o que fazer com elas. E a gente está aqui com uma especialista do assunto, que sabe muito desse tema, ok? E vai nos ajudar de alguma forma a destrinchar esses negócios. E mais do que isso, dar dicas fundamentais e importantes para você saber o que fazer na sua relação com o cliente quando recebe os demonstrativos contábeis. Tudo bem, Karine? Tudo certo, muito bom estar aqui, um prazer estar aqui com todos e realmente este assunto trava muita gente. Os gerentes, eles pegam o balanço, pegam o DRE, mas não sabem o que fazer, não sabem como analisar esses documentos, como que a gente vai usar esses documentos de uma forma estratégica. E aí o risco só aumenta, porque a decisão passa a ser feita completamente no escuro. E é com base nisso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, me fala uma coisa, pegando já um pouco da tua introdução. O que exatamente o balanço representa, né? E por que ele importa tanto? Por que as instituições financeiras têm tanta atenção na análise de crédito quando elas exigem ou pedem, na verdade, um balanço patrimonial e, por consequência, o DRE? O balanço é uma fotografia, pessoal. Fotografia do cliente naquele momento. Ali temos os ativos, que é o que a empresa tem. Vamos considerar que ativo é tudo que a disponibilidade. O passivo é a estratégia e como ele se financia. E o que ele sobra, né? O patrimônio líquido. Então, na análise de crédito, ela ajuda a entender como é que está a estrutura do capital, como é que está a capacidade de pagamento, como é que estão os riscos invisíveis. Isso é algo que eu trago sempre muito no meu curso, que são os riscos invisíveis que a gente vai tratar também em outro momento. Então, uma empresa, por exemplo, ela pode ter 2 milhões em ativos, mas ela está com quase 2 milhões de dívida. Com isso, ele não existe uma folga financeira, fica muito curto. E mesmo que ele tenha um faturamento alto, o risco de inadimplência ou de dar errado é grande. Que sensacional. Se alguém tivesse começado com dicas assim mais práticas, lá quando eu iniciei, eu acho que eu não tinha apanhado tanto. Mas daí, olha só, fui na visita, recebi o balanço, recebi o DRE. O que tu me recomenda, na verdade, olhar primeiro? Olha, a gente pode começar. Eu vou dar 3 pontos, tá? Destrinchar um pouquinho. Mas o primeiro, claro, o endividamento, de como é que está sendo o comportamento desse endividamento. Porque quando a gente pega o que a empresa deve, ela pode estar devendo mais com o fornecedor, ela pode estar devendo mais com instituições financeiras. Esta relação é super importante. A outra é a liquidez. Daí, liquidez, eu posso falar aqui sobre ativo circulante e passivo circulante. Liquidez corrente, por exemplo, se a gente pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, quanto maior, melhor. O que significa essa liquidez corrente? Que quando a empresa, em um determinado momento, ela precisa honrar com seus compromissos e suas obrigações a curto prazo, como é que ela está nesse indicador? E vocês também podem diminuir o ativo circulante com o passivo circulante. Muitos bancos falam de CCL ou CGL, que é o capital de giro líquido. Então, isso também é uma outra forma importante de você entender esse descasamento do caixa. E, por fim, o patrimônio, né? Um patrimônio, se tem sobra. E daí, o patrimônio ele tem várias outras nuances que a gente vai poder tratar depois, né? Mas se a dívida, por exemplo, é 2 milhões e o PL é apenas 200 mil, essa empresa está muito alavancada. Então, ela tem um risco altíssimo, porque ela não tem essa capacidade para assumir as dívidas. Espetacular. E, às vezes, até a gente pega empresas com o patrimônio líquido, inclusive, negativo. Negativo, descoberto. E aí está descoberto. Quer dizer, mesmo que ele venda tudo, ele não consegue pagar suas contas. Por isso a importância de não desprezar, né, os demonstrativos contábeis, levar muito a sério, mas logicamente saber que essa é a base da avaliação, mas não é tudo. O gerente faz muita diferença. Tá, o balanço patrimonial, várias dicas legais, super obrigado. Se você não entendeu, volta lá o vídeo, vê de novo. Vale a pena essas dicas que a Karine deu, tá bom? Fica ligado. Tá, e o DRE, né, o tal do demonstrativo de resultado do exercício? Como é que eu vou lá e entro nessa análise? O que eu tenho que ficar ligado no DRE? Bom, o DRE é como se fosse daí o filme da operação da empresa. Então, a gente falou da fotografia, agora a gente está falando do filme. Espetacular. Então, ele mostra o quanto que a empresa faturou,
quais são os custos e as despesas que estão incorridas e, no fim, se dá lucro. Mas tem um detalhe muito importante, o lucro líquido sozinho não adianta. Exatamente. Então, é disso que a gente precisa entender, essa leitura desse cenário. Não basta, você tem que analisar a margem operacional, os custos fixos se estão altos, as despesas financeiras que corroem o resultado da empresa e qual é a dependência que ele tem de um cliente em específico ou de um fornecedor específico, enfim. Então, isso são temas importantes que a gente precisa estar analisando. Espetacular. Pessoal, muita atenção no DRE, porque ele está mostrando o que a empresa vende, o que ela fatura. E se ela fatura, precisa estar no caixa, que é o que a gente falou lá no início. E aí o caixa é tudo para uma empresa, mas a Karine fez uma intervenção aqui muito bacana quando ela falou de resultado. Dá atenção para o resultado, mas cuidar também que o resultado sozinho não vai dizer nada, né? Precisa olhar o conjunto da empresa. Super legal. E aí, como é que eu faço para cruzar, na verdade, essas informações do balanço, que nem tu disse que é uma fotografia, com o DRE, que na verdade é o filme? Como é que a gente conecta, na verdade, essas duas análises? Bom, aí que está a força da análise estratégica. Você precisa cruzar essa rentabilidade com a liquidez do que a gente tratou. Por exemplo, a empresa ela tem um lucro líquido de 500 mil, mas o balanço está com caixa negativo. Então precisa fazer esses cruzamentos. Pode ser que muitos recebíveis estão sem controle, estão inadimplentes, ou é uma má gestão do fluxo de caixa, ou até uma antecipação de receita contábil. Então, tudo isso a gente acaba tendo que demonstrar. E, claro, a prática leva à perfeição. Quanto mais a gente analisar, mais a gente vai entendendo esse quebra-cabeça. E aí, assim, a gente falou hoje, deu dicas valiosas, tá? Eu adorei sobre o balanço. Foi rápido, mas foi muito eficiente para que as pessoas entendam. Falou muito sobre o DRE, mas no final do dia, né? Qual é a conclusão prática que a gente pode passar para essa galera que está assistindo aqui esse nosso vídeo sobre o que a gente falou hoje? Pessoal, esses documentos, eles são super importantes. E como eu falei, ele é um quebra-cabeça. Você precisa considerar pegar o balanço, você tem que fazer o DRE e você tem que montar essa caixinha para que realmente as coisas se conectem. E é disso que a gente vai se aprofundar, para que vocês consigam ler com técnica, mas também ler com senso crítico. É isso que vai fazer a diferença de um gerente comum de um gerente de estrategista. Você ter um bom embasamento, você ter decisões seguras, vai te levar de um patamar A para um patamar B. Espetacular. Pessoal, se tu curtiu esse papo, se tu gostou das dicas que a Karine te trouxe, te inscreve agora na mentoria gratuita que a gente vai ter com ela, que o tema é alavancando a sua carteira de crédito. Quem não quer crescer, pessoal? Então, no dia 5 de maio, às 20 horas, ao vivo no YouTube, nós vamos estar juntos recebendo dicas fantásticas da Karine, que está nesse negócio há muito tempo e tem um conhecimento absurdo e mais, o conhecimento prático, de forma simples, aquilo que acontece no dia a dia, tá bom? Recado final. Pessoal, vai ser a vida como ela é. Vai ser prático, vai ser direto e vai ser 100% gratuito. Se você trabalha com crédito, essa é uma oportunidade de chave. Eu te espero lá, eu vou trazer estas dicas e muito mais que vocês vão gostar, tenho certeza. Agradeço, muito obrigado mesmo por a gente estar aqui junto. Curtam a nossa página, fique no YouTube para ter mais conteúdo de qualidade, saber mais sobre risco de crédito, sobre liderança, sobre vários assuntos que a Arte Performance vai trazer para vocês. Esperamos lá!